Rapaziada, e não é que a Red Bull ainda tá focando nessa temporada? Ela mandou avisar para todo mundo que, enquanto todas as equipes estão pensando já no ano de 2025, novo regulamento, para tentar uma nova ordem do grid, ela ainda vai focar nesse carro desse ano para tentar extrair o máximo que dá. Porque isso também é uma estratégia para 2026. E acredite, faz sentido. Não é tão desperdício de tempo quanto a gente acha. Além de que eles ainda estão tentando manter Max Verstappen e o argumento de que a gente te deu mais um título além dos 4 pode ser bem determinante. Só que aquilo, estamos naquela semana sem corrida e sempre aparecem algumas notícias que chamam muita atenção e a gente focou muito em uma delas, que foi a Ferrari estaria interessada em Gabriel Bortoleto. Algo muito óbvio, já que estamos falando de um dos melhores estreantes dessa temporada. Mas a gente também tem que falar da fonte dessa notícia. E é isso que a gente também tem que analisar aqui. Além disso, a terceira notícia desse vídeo é que a Red Bull anda recebendo muitas propostas para vender a sua equipe irmã e já chegou a receber uma de 2 bilhões e recusou. Pois é. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, eu falo de Fórmula 1 aqui toda semana. E nós estamos juntos aqui numa semana sem corridas, mas para ainda falar de Fórmula 1, porque é isso que nós gostamos aqui. Então, se você é novo no canal, já clica no botãozinho de inscrever-se para ver mais vídeos meus e já clica no like também, porque o like ajuda na divulgação. E é o seguinte, meus queridos, eu tô até um pouco mais longe da câmera, tô tentando ficar um pouco mais perto, aqui, agora eu vou conseguir. Bom, já comecemos com a primeira notícia, que não é tão importante assim, mas é só para vocês entenderem o nível da valorização que está a Fórmula 1. De acordo com Joe Saward, um jornalista que até outro dia trabalhava para a Fórmula 1, disse que a Red Bull andou recusando uma proposta de 2 bilhões de dólares para a compra da sua equipe, que entre outras palavras seria que um investidor de fora teria oferecido 2 bilhões ao grupo Red Bull para comprar a equipe Racing Bulls em troca, óbvio, da vaga que ela tem na Fórmula 1, já que estamos falando de uma categoria cada vez mais valorizada e cada vez mais difícil de entrar. Então, conforme o tempo vai passando, o valor das equipes vão crescendo naquele gráfico, é progressivo, né? Aquele gráfico progressivo, que só sobe. Aquilo ali dificilmente vai cair nos próximos anos, porque a Fórmula 1 está cada vez mais valorizada, cada vez mais sendo vista e cada vez mais engajada na rede social. E isso também é uma espécie de bússola para investimentos e para grandes empresas que querem, de fato, colocar o seu dinheiro numa equipe esportiva, é meio óbvio, né? Mas numa equipe, assim, numa empresa esportiva, como é o caso da Racing Bulls, ou no caso da Red Bull, né, que tem 2 equipes. Só que eu fico pensando, cara, se a Red Bull rejeitou 2 bilhões de dólares pela sua equipe de Fórmula 1, quanto que ela está disposta a vender a sua equipe? Porque pensa, uma equipe de Fórmula 1 hoje, tá, a gente coloca a Alpine valendo 1 bilhão, 1 bilhão e meio, Alpine valendo 1 bilhão e meio. Talvez a Aston Martin uns 2, porque ela fez um grande investimento na sua estrutura, é uma equipe muito moderna no seu quesito de fábrica e tal. Mas a Racing Bulls ofereceram 2 bilhões por ela e a Red Bull negou. É algo que me chamou muita atenção. 2 bilhões de dólares, não é nem de reais, é de dólares. Então, quanto será que a Red Bull quer para vender uma equipe, como é o caso da Racing Bulls? Talvez 4, 5? Não sei. Se alguém oferecer 5 milhões para uma equipe como a Racing Bulls, a Alpine não vai vender a dela por menos de 7. A Mercedes dificilmente vai vender a dela algum dia. E a principal da Red Bull nem preciso falar. Além de ter os ativos, né? Além de ter toda a base, a estrutura e tal, tem história, tem peso e tem o Verstappen lá agora. Então, pô, se a Racing Bulls estão oferecendo 2 bilhões e não estão vendendo, imagina as outras equipes. E de novo, só mostra como a Red Bull, só mostra também, mas só mostra como a Fórmula 1 está cada vez mais valorizada e isso é bom para os negócios, isso é bom para a categoria, porque cada vez mais teremos players que de fato vão querer investir e aí com o tempo a categoria vai ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais audiência. Que, embora tenha algumas pessoas que não gostem, né, de poxa, eu não gosto de ver novos fãs chegando na Fórmula 1, porque é uma galera que não entende muito. Rapaziada, quanto mais fãs chegando na Fórmula 1, mais legal para ela, mais investimento, mais corridas e mais entretenimento pra gente, porque vai ter mais carro rápido na pista e melhores pilotos também. Mas 2 bilhões pra Red Bull negar, parabéns, viu? Os caras realmente estão querendo dinheiro. Agora vamos voltar ao foco do vídeo, que é a questão da Red Bull ainda focando em 2025.
E vou só trazer para vocês o panorama de como funciona a lógica de uma equipe que não está brigando pelo título agora. Vamos pegar a Mercedes, por exemplo. Mercedes está brigando só pelo vice-campeonato, que para ela não vai fazer diferença, já que agora é só uma questão de premiação financeira, né? De premiação financeira, não, premiação esportiva. Então, ao mesmo tempo que ela não está nem aí mais para a temporada, ela sabe que em 2026 vai ser tudo diferente. Então o resultado para a Mercedes agora, tanto faz, porque ela já, em tese, já tem o melhor motor, todo mundo já fala que ela já está em vantagem, então ela não precisa focar em 2025, porque ela já tem a certeza de 2026. Então, vai todo o foco para lá, nenhum piloto tem mais chance de ser campeão, a não ser que todo mundo abandone, não tem mais chance de ser campeão de construtores, então para a Mercedes tanto faz. Já no caso da Red Bull, a coisa é um pouco diferente, porque essa regra da Mercedes vale para todas, porém talvez um pouco menos para ela. Para a Ferrari não adianta ser vice-campeã, mas para a Red Bull, ter um piloto campeão de pilotos agora, nessa situação, pode ser a melhor coisa para a vida dela. Vou te explicar agora por quê. Todas as equipes, ela tem a sua estrutura e ela usa o máximo dela para extrair o máximo do carro. Isso você já sabe. Mas pensa que a Red Bull em algum momento se perdeu enquanto estava fazendo o próprio carro. Tanto é que no final de 2024 foi aquele sofrimento e 2025 está melhorando só agora, a partir de agosto, a partir de outubro. Setembro também. De acordo com o Mekies, o foco da equipe ainda é 2025 por causa disso. Porque eles precisam validar tudo que eles têm e todo o conhecimento que eles tinham no carro agora, justamente para quando chegar em 2026, que talvez seja o ano que eles não sejam favoritos, eles entenderem melhor tudo o que eles estavam fazendo de errado e de certo para aplicar na nova temporada. Mas também tem um outro motivo. Eles não querem só validar todo o conhecimento que eles têm, toda a estrutura que eles têm sobre o carro nessa temporada. Eles também querem tentar dar um quinto título para o Verstappen. E isso vale muito para tentar mantê-lo na equipe. O contrato dele, pelo que falam, pelo que a Red Bull anunciou, iria até 2028. Mas com a tal famosa cláusula de rescisão, que ele pode sair se a equipe não for tão forte assim, talvez ele possa sair em 2026. E como a Mercedes já está mexendo os pauzinhos para tentar deixar uma vaga para ele lá, no lugar do Russell, provavelmente, a Red Bull vai tentar extrair o máximo que dá dessa laranja, porque ele ainda vai continuar lá em 2025, até o final dessa temporada, e em 2026. Então, por que não? Ao mesmo tempo que eles vão tentar validar o máximo da estrutura que eles têm nesse carro, eles também vão dar um empurrãozinho para dizer pro Verstappen, ó, a gente fez tudo para te dar o quinto título e você conseguiu. Agora você nos deve mais 2 anos de contrato. Claro que isso depende de muita coisa. Claro que isso depende do Verstappen conseguir ser campeão, ou até mesmo das atualizações do carro fazerem sentido. Até mesmo o chefe da McLaren já falou que eles já largaram essa temporada, não vão mais atualizar o carro, o foco deles agora está em 2026, já que eles foram campeões, então os pilotos agora que lutem na pista, e a Red Bull pode ganhar muito com isso, já que ela ainda deve levar alguns ajustes aqui e ali para as outras corridas. E a jogada que eles já estão superando a McLaren, a Red Bull já está superando a McLaren na pista em Singapura e nas outras anteriores, podemos ver a Red Bull cada vez mais forte, seguindo justamente o plano que eles querem. Focar ainda em 2026, focar ainda em 2025, manter o foco deles aqui, tentar fazer o Verstappen ganhar esse título e aí sim, entender o que eles fizeram de errado e pegar todo esse conhecimento e aplicarem na próxima temporada. É arriscado? É arriscado, porque eles podem perder muito tempo útil no novo regulamento. Mas é aquilo, para quem já sabe que talvez já comece mal em 2026, focar em 2025 acaba sendo 6 por meia dúzia. E depois de falar muito, eu tô de vermelho aqui também por uma razão especial. Eu vi que saiu uma notícia dizendo que a Ferrari estaria interessada em 2 pilotos, ou mais. Um deles seria o Oscar Piastri e o segundo seria o Gabriel Bortoleto. E aqui, ponto. A Ferrari está, ou estaria, ou supostamente está interessada no Gabriel Bortoleto é algo muito óbvio. Estamos falando de um dos melhores estreantes dessa temporada, os melhores rookies de 2025. É um cara muito talentoso, consciente nas corridas, é um cara que aprende muito rápido, um cara esforçado pelo que a gente vê, pelo que a gente sabe. Então é totalmente natural que a Ferrari queira ter um piloto como Gabriel por lá. Como ela também quer alguns outros pilotos, como o próprio Oscar Piastri, ou quem sabe Max Verstappen vai que, né? Óbvio que todo mundo quer esses tipos de pilotos, porque são pilotos que são bons, respondem na pista, entregam resultado. Ponto. Todo mundo entendeu isso, tá? E o Gabriel é totalmente merecedor de qualquer tipo de interesse que ele possa receber de outras equipes. Até mesmo da valorização que ele já tem na Audi. É um piloto talentoso, como já disse aqui, como eu sempre digo aqui. Mas temos que analisar também a fonte.
porque a fonte foi o Blick. E se você é um leitor assíduo, ou se você acompanha as outras redes sociais, você sabe que a confiança na fonte do Blick é bem pequena. Então, quando eu vi a notícia dizendo que Ferrari está interessada em Bortoleto, vírgula, diz site, eu já comecei a desconfiar ali. E aí a gente vai para a fonte, justamente era o Blick. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acaba compartilhando notícia sem falar disso. De fato, a Ferrari talvez esteja interessada no Bortoleto, mas a fonte é o Blick. E também a gente tem que deixar a notícia bem interpretada para todo mundo, que é: a Ferrari está interessada no Bortoleto, não quer dizer que a Ferrari chegou no e-mail do Bortoleto e mandou uma proposta, porque ele ainda tem contrato com a Audi. Mas não deixa de ser legal, claro. Uma notícia vinda do nada é muito interessante pra gente, já que, não é como se a Haas está interessada no Bortoleto. Não, estamos falando da Ferrari supostamente, de acordo com o Blick, interessada no Bortoleto. De todo jeito é bom. Mas tenhamos um pouco de atenção à fonte, tá? Só um pouquinho, porque nem todo mundo confia no Blick e eu não ando confiando tanto assim não. Dito isso, é normal isso acontecer? É, porque estamos falando de um piloto extremamente talentoso. Além de estar sendo cuidado de perto por Fernando Alonso, também anda recebendo os conselhos do Max Verstappen. Tem tudo para ser um piloto que vai carregar essa Audi cada vez mais alto, renovando o contrato, se tudo der certo, e vai dar. E sempre alçando voos mais altos. Tem até gente que fica falando: poxa, será que o Gabriel não pode sair para uma equipe melhor? Ele acabou de chegar, gente. Tenham paciência. E se for o Gabriel, o piloto que a Ferrari quiser levar para as próximas temporadas, mesmo na situação que está, gente, é a Ferrari. É a Ferrari, sabe? Mas bem, primeiro ponto: interesse não quer dizer que ela está negociando. Segundo ponto: deixemos o Gabriel crescer na categoria do jeito dele. Vamos ter um pouquinho de calma. A Ferrari está com o Leclerc e Hamilton lá ainda. Tenhamos um pouco de calma. Vamos esperar 2026 primeiro. Dali para frente a Ferrari pode levar quem ela quiser. Mas deixa o Gabriel por enquanto aqui. Deixa ele quieto, deixa ele tranquilo, deixa ele aprendendo. Depois ele vai para a Ferrari. Ok? Bom, senhores, esse foi o vídeo de hoje. Esses são os comentários que eu tenho para trazer para vocês. Quero saber o que vocês pensam sobre isso tudo. Comentem aqui embaixo. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar no like e de se inscrever no canal, tá? Porque aqui nós falamos de pilotos extremamente talentosos, como é o caso do Bortoleto, pilotos que atraem muito interesse, como é o caso do Bortoleto, pilotos gênios, como é o caso do Bortoleto, e também é o caso do Max Verstappen, e de equipes que não querem ser vendidas, como é o caso da Racing Bulls, tá? Enfim, toda semana eu tô aqui para falar com vocês, todo final de semana também eu tô aqui, então até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau, bom final de semana.